Bom dia, pessoal. Desculpa o problema aí. A ideia dessa apresentação é a gente dar uma introdução a uns aspectos de programação segura e auditoria de código. A gente teve uma apresentação anterior que abordou vários aspectos, mas a gente vai estar falando um pouco de problemas em linguagem C, pelo fato de linguagem C ser a linguagem mais difundida, é a linguagem que contém muitos problemas devido ao acesso direto à memória. Então, a gente é estudante do curso de pós-graduação do INPE. Eu sou Gustavo e Luiz Otávio. Isso faz parte da nossa área de pesquisa. E lá no INPE tem várias áreas de pesquisa. Sistema de detecção de intrução, infraestrutura de chave pública, forense e HoneyNet, que é uma área bastante conhecida. E segurança de software. Então, o link do curso, quem estiver interessado em ver. Agora, por que a gente resolveu estar trabalhando com segurança de software no curso nosso de pós-graduação? É que a gente vê que tem muitos problemas com poucas soluções. Todo mundo critica software isso, software aquilo, o sentimento é ruim, não sei o que, postfix é melhor, prefiro esse sistema operacional ou outro. E o que eu não consigo ver muito na internet é grupos trabalhando em segurança, principalmente aqui no Brasil. Eu posso estar errado, mas não vejo gente trabalhando em prol da segurança de software, melhorar a qualidade de software. A gente vê também, hoje em dia, universidades também não tem curso de programação segura nas grades curriculares. Não sei hoje em dia. Lá no INPE a gente tem a oportunidade, a gente tem uma disciplina de programação segura, a gente aborda vários aspectos de segurança e programação. Mas isso é uma coisa que deveria estar mudando, né? Até o MEC deveria mudar isso no curso de computação, né? E muitas soluções que tem são difíceis de ser implantadas no ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, a ISO 15408, que a gente está estudando, que não faz parte dessa apresentação. Tem outras normas difíceis de ser implantadas. Não adianta nada colocar um negócio bem complicado se não chega ao usuário final, não chega o pessoal que está começando a desenvolver. E principalmente por desafio. Que a gente vê muitas pessoas escrevendo ferramentas para estar comprometendo o software. Vulnerabilidades saem todos os dias. E isso é uma coisa que a gente pode estar revertendo, passando um pouco não digo perdemos, mas estudando um pouco mais a fundo problemas de aspectos de segurança, como é que a gente pode fazer para que o software seja escrito de maneira correta. Então, o que a gente vai abordar aqui, objetivo algumas vulnerabilidades, só uma introdução para dar um overview ao assunto, e problemas de codificação, algumas técnicas de auditoria de código, ferramentas de auditoria e auxílio, alguns problemas na ferramenta e algumas conclusões. Esse é o roteiro que a gente vai estar seguindo aí. Então, o objetivo dessa apresentação é a gente abordar alguns aspectos básicos, alguns erros de codificação muito cometidos e mostrar ao pessoal que existem ferramentas que podem estar auxiliando a encontrar esses problemas. E mostrar também que essas ferramentas também não resolvem todos os problemas, mas é um bom passo o pessoal usar essas ferramentas para tentar procurar problemas no código. Inclusive, a gente usou as ferramentas para passar nelas mesmas, para ver se elas tinham problemas, né? Uma dá warning da outra, mas pode... Então, existem vários tipos de vulnerabilidade que a gente pode estar estudando por aí. Por exemplo, físicas, problemas de instalação, acesso físico aos recursos, hardware, sei lá, um HD para, uma placa de rede queima, então o sistema sai do ar, vulnerabilidades naturais, enchente, fogo, humanas, que é o mais complicado de estar tratando, que a gente vê os problemas que está hoje em dia aí. E software é um problema aqui difícil, devido a gente vai estar comentando por que o pessoal está escrevendo código de maneira errada, né? Então, no software, a gente pode estar tratando problemas de configuração. Muita gente coloca um sistema no ar, não lê manuais. Muitos sistemas operacionais e aplicativos já vêm com opções de default de software para facilitar a vida do administrador, facilitar a vida do usuário e pode estar acarretando em várias vulnerabilidades. O software pode estar escrito de maneira correta, bem projetado, mas a configuração dele permite acessos indevidos. Os sistemas também pode ser problema de projeto do sistema, porque a gente conversa com o pessoal de engenharia de software, infelizmente, segurança é um requisito não funcional. Porque os clientes não estão procurando segurança no software, e sim eles querem funcionalidade, eles querem tempo de resposta. E se você quer segurança, você tem que pagar mais. E os analistas de sistema, quando vão interagir com o usuário, deixam segurança de lado. E o preocupante que
é o problema de erro de codificação. São detalhes pequenos que fazem a grande diferença, que a gente vai estar tratando, e muitas das vezes é por falta de conhecimento. O pessoal começa na faculdade, começa lá com Pascal, com C, os professores não ensinam, não usa isso, não use aquilo porque é melhor. Tirar ponto das pessoas que usam funções inseguras, por exemplo. O que a gente vê, por exemplo, os livros também tratam programação em C e colocam exemplos de uso de funções que eu acho que não devia tratar, por exemplo, um caso de strcop, não devia falar para nenhum usuário que está começando, um programador está começando, que existe essa função. Colocar só funções legaisinhas, que o pessoal pode começar a estar lendo o livro e aprender de maneira correta. Então, esses são dados que a gente pegou no iCache, que é um frame, digamos assim, em cima da base de dados do CVE. A gente vê que no ano de 2004, o grande porcentagem foi problemas de má codificação. 74% das falhas decorrentes é erro de codificação. Então, tem aqueles problemas também de erro de projeto de software, erro de configuração. E uma coisa, por exemplo, que a gente trata, o pessoal vai desenvolver um sistema de comunicação via web, ou seja, o tal de criptografia, por exemplo, na transação, é um requisito que o usuário tem que requisitar, né? O cliente tem que requisitar, senão o analista não coloca, porque vai acarretar tempo de desenvolvimento, vai acarretar recursos. Então, isso é um problema de projeto. Interessante a gente ver que desses problemas, até agosto, 52% é devido à falha de validação de entrada, que a apresentação anterior mostrou. São problemas simples de serem tratados, mas não são colocados em prática, que envolve o problema de estouro de buffers, que a gente vai mostrar também um exemplo de código que acontece. Então, esse foi um e-mail enviado pelo Aleph One em dezembro de 1998 para BugTrack. Ele escreveu aquele paper The Mesh in the Stack. E esse é o link onde a gente pegou essa referência. Então, o primeiro item que ele trata, a gente tirou alguns itens porque para não ficar muito grande a apresentação. A maioria das universidades não se preocupa com disciplinas voltadas à segurança de computadores, é a realidade. Alguns aspectos o pessoal vê quando vai estar tratando segurança, tratar redes de computadores, dá uma ideia mais ou menos, mas na parte de desenvolvimento de software, infelizmente, pode ter raras exceções. Os livros de programação, como eu disse, não ensinam técnicas de programação segura. A linguagem C, infelizmente, é uma linguagem segura, porque deixa o programador fazer o que ele pretende, não tem esses frameworks, igual a linguagem, por exemplo, a apresentação anterior mostrou, essas facilidades de programação. A linguagem C, o cara que faz o programa é o que vai funcionar, não depende de nenhum outro recurso, como máquinas virtuais ou assim. Então, se ele erra, ele mesmo erra, se ele acerta, ele acerta sozinho. E os programadores não pensam em ambientes multiusuários. Eles desenvolvem software e esquecem que várias pessoas podem estar acessando um recurso. Aí que está um problema. Ambiente de multiprogramação. Se tem um software rodando, eles esquecem que pode ter um outro processo interagindo de maneira a modificar o comportamento desse processo. Pode? Então, os programadores são humanos são preguiçosos, que ele fala. Se tem por exemplo, a gente pega código, poucos códigos são escritos analisando o retorno das funções. Dá um humano no comando na função e ver o que ele retorna 0, retorna 1, o que significa o retorno, e colocar um if lá analisando cada retorno de função para estar tratando antes que o problema aconteça mais para frente. A gente não vê isso. Muitas funções, até por exemplo o strncopy, que o pessoal teoricamente é segura, e o pessoal não checa realmente se a função terminou de maneira correta. E a tendência é essa, a pessoa vai fazer o que ela acha mais fácil. Não vai perder muito tempo escrevendo uma função que legalzinha ficaria em, 20 linhas, o cara escreve em 2, porque é mais fácil e é mais rápido. Aí mora o perigo. A maioria dos programadores não trabalha com segurança. Uma realidade que seria interessante é que todo programador entendesse segurança e todo pessoal de segurança soubesse programar. Isso é uma realidade que eu acho que, se fosse assim, eu acho que os recursos, o software seria desenvolvido de maneira correta, um respeitaria o serviço do outro. Consumidores não se preocupam com segurança. Se ele não exige, o cara não desenvolve. Porque quem vai pagar? Isso é uma discussão que teve no INPE tempo atrás, que a gente ficou umas 2 horas. Quem paga por segurança no software? Isso dá até uma mesa redonda, colocando pessoal de segurança e engenheiros de software, para ver o que vai dar.
custo extra no desenvolvimento, no tempo de desenvolvimento. Tem testes a mais. Porque os testes de engenharia de software são testes simples. Porque na maioria dos testes de engenharia de software, eles testam só se o requisito do cliente está atendendo. Se é o valor que ele entrou, é o valor que ele espera. Mas há testes que a gente pode fazer, até utilizando um recurso do sistema operacional para induzir um software a erro. E isso não é feito. E é tempo. E o que acontece? O que acontece também, interessante, que a gente vê, é esse boom que tem aí de pessoal falando de software de código aberto, todo mundo quer software de código aberto, não sei o quê. Mas para que ter código aberto e a maioria não sabe programar? Não adianta de ter um código lá se não sabe fazer nada. Aí o pessoal tenta modificar alguma coisa, modifica de maneira errada. O software que aparentemente funcionava legal, passa a não funcionar. Eu vejo, por exemplo, alunos na faculdade que eu dou aula, todo mundo camiseta de software livre, não sei o quê, código aberto, código aberto. O que adianta ter código que você não sabe programar? Então, a gente vai estar abordando só 3 itens, 3 problemas, porque a ideia dessa apresentação é uma introdução, a gente pode estar expandindo cada item desses em outras apresentações aprofundadas. Isso é um tema até para um curso. Então, estouros de buffer, condições de corrida e validações de entrada, porque são os 3 problemas que mais acontecem. Então, a gente selecionou esses 3 para mostrar como é que funcionam. Então, o estouro de buffer é a não validação da área de memória. Você tem uma área de memória utilizada para um programa e você consegue, a não verificação, você passa a estar utilizando mais memória que ela foi alocada. E muitas das vezes a gente pensa que o estouro de buffer é quando dá um segmentation fault, mas na verdade não é isso, porque um programa pode estar, no mesmo programa ele pode estar vazando a memória de uma outra variável. Tem 2 variáveis declaradas no programa, você sobrescreve uma e acaba alterando o valor da outra. E o segmentation fault só vai dar quando um processo tentar acessar a área de memória alocada para outro processo. Então tem muitos estouros de buffer que acontecem dentro do programa que não é verificado porque não dá nenhuma mensagem de erro quando ele roda. Então, tem várias maneiras de estouro de buffer. A gente citou só 2, que é o heap overflow e o stack overflow. Um mais voltado para variáveis alocadas estaticamente, que fica no stack, e o heap mais variáveis dinâmicas, variáveis globais. Pode. Então, agora a gente mostrar alguns problemas. São textos, é como se fosse o Hello World, o pessoal quando começa a programar, o que acontece. Então, é um exemplo simples, né, de buffer overflow aqui, porque esses códigos que a gente colocou, depois a gente vai passar aquelas ferramentas todas em cima desse código, para ver que cada ferramenta mostrou para a gente. Então, a gente tem um buffer alocado 16, um cara vai passar um parâmetro de entrada, e vai só copiar o conteúdo passado pelo ambiente para essa variável e imprimir o conteúdo da variável, para ver o que acontece. Então, o teste, por exemplo, lá, .bo, teste overflow, imprimiu uma mensagem normal, porque a mensagem tem menos de 16 caracteres. Então, a gente roda um teste overflow, depois dá um segmentation fault. Se for contar aqui, vocês vão ver que, para estourar, passou de 16. Porque tem um problema também com o tamanho da palavra, de 4 bytes, e estoura de 4 em 4. É umas coisas que não cabe a gente estar discutindo aqui. Mas a gente passou um valor maior, então ele foi dar um strcop de uma variável de entrada para um programa e aconteceu um problema. Aí que o pessoal começa a escrever aquela exploits, começa a procurar o código de retorno, porque o que acontece é que, por exemplo, no caso dos sistemas operacionais Linux, as páginas de memória não tem bit setado para elas falar se ela é executada ou não. Tem patches, por exemplo, a gente aplica tipo o GSecurity, que ele consegue colocar um controle, se a área de memória é leitura, escrita, ou se ela pode ser executada ou não. Que também muita gente desconhece esses patches. Outro problema acontece as condições de corrida. Isso acontece em ambiente de multiprogramação. Quando a gente tem 2 processos, ele tenta acessar o mesmo recurso, teoricamente, simultaneamente. Então, um recurso utiliza um determinado recurso, depois um outro vai usar, o recurso pode ter sido modificado e pode acontecer um problema. Isso acontece muito em threads, que compartilham a mesma área de memória. Então, a gente colocou um exemplo só na linha de comando mesmo, programa simples usando links. Então, por exemplo, o que acontece aqui
tem um race condition, então um arquivo vai lá abrir um arquivo temporário. Aí ele vai lá e escreve um determinado conteúdo nesse arquivo, fecha e sai. Então, o que a gente vai tentar mostrar que há problemas nesse código. Pode ir. Então, a gente rodou ele e deu um cat no arquivo, olha lá, o teste, condições de corrida. Ele escreveu na variável. Mas como a gente está num ambiente multiprogramação por isso, porque todos os processos são filhos do bash, né? Porque o bash está disparando eles. Então, são dois processos que estão rodando. Então, a gente fez isso. Sabendo que um processo ele precisa acessar um determinado arquivo, então a gente já fez um link daquele arquivo que ele vai escrever, a gente sabe que vai usar esse arquivo para um outro arquivo qualquer. Aí, quando a gente rodar, o que aconteceu? Ele escreveu num arquivo errado. Então, isso acontece muito quando o pessoal quer utilizar, por exemplo, o privilégio de um processo para acessar determinado conteúdo de outro, que ele não tem privilégio. Então, ele vai lá, o pessoal utiliza isso para zerar a base de dados de senhas e outras coisas. Então, olha lá, a gente rodou o programa, deu um cat para ver o que aconteceu. Nos dois arquivos estão escritos, porque eles são links. Mas o que acontece isso, por exemplo, utilização de recursos, arquivos temporários, tem funções que criam arquivos aleatórios, né? Coloca lá o mksetemp, por exemplo, que arquivos cuja extensão são valores aleatórios que é difícil de prever. Há problemas no Linux, por exemplo, pelo caso de muitos arquivos temporários são gerados de acordo com o PID do processo. Então, como o PID do Linux não é sequencial, então dá para você tentar prever qual é o próximo arquivo que vai ser criado. Já nos sistemas BSD, por exemplo, os PIDs são aleatórios. Mas há patch também que pode aplicar no Linux para deixar esses recursos, a geração de processos, de PID de processo aleatório. Agora, esse é um problema que mais acontece. A gente viu que são 52% acontece em problemas de validação de entrada. Não só isso acontece muito em CGI. Como exemplo que a apresentação anterior disse, problema de SQL injection, isso. A gente vai dar um exemplo também. Acontece, por exemplo, um caso que a gente discute com o pessoal na engenharia de software, que está na moda isso, essas aplicações via web, né? Então, o pessoal desenvolve Java usando arquiteturas MVC2, Module View Control, e separar as funcionalidades do sistema em partes. Então, por exemplo, o pessoal vai lá e desenvolve uma página web que vai acessar, por exemplo, um servlet, um JSP, que depois acessa uma base de dados. Aí o pessoal vai lá e desenvolve código JavaScript, asterisco script, por exemplo, para estar validando a entrada de dados na página web. Por exemplo, uma página só aceita letras, se alguém digitar um número, ele dá um pop-up lá falando, opa, caractere inválido. Então, ele utiliza a checagem somente na página web, mas escrita que esquecem que o canal de comunicação pode ser injetado dados. Pode ser desenvolvida uma segunda aplicação que se conecta no servidor web do outro lado e injeta dados com números. Um outro problema que acontece, e outra coisa também, o pessoal não sabe, não utiliza recursos de triggers do banco de dados. O banco de dados também, além de checar na página web, pode ser checado no servidor quando recebe os dados e checar no banco de dados também. Antes de inserir numa tabela, por exemplo, pode utilizar um trigger lá, before update, before insert, por exemplo, e checar se o dado que está sendo inserido no banco de dados é realmente um dado válido, senão recusa para o usuário. Então, a gente pode fazer 3 checagens. Mas segurança é inversamente proporcional ao desempenho. Quanto mais checagem a gente coloca, mais tempo de processamento. Por isso que é difícil utilizar um sistema tempo real seguro. Geralmente, os sistemas em tempo reais não são seguros, porque o tempo de resposta é o requisito principal do sistema. Um outro exemplo que, por exemplo, acontece, antes de passar isso, que acontece muito, em sistemas Windows, quando o pessoal desenvolve muita aplicação Delphi, VB, essas coisas. Por exemplo, uma calculadora. Se a gente for clicar nos botões, a gente sabe que na calculadora a gente não consegue colocar letras, porque os botões não deixam. Então, o pessoal desenvolve código lá, um clique, não sei das quantas, aqueles eventos que o Windows disponibiliza, e faz a checagem, somente nos botões. Mas no Windows, por exemplo, como ele trata muito com mensagens, né, que tudo para o Windows, teoricamente, é janela, tanto os botões quanto os labels. Então, a gente consegue enviar mensagem para uma aplicação, dar um send message para ele e escrever, por exemplo, no text box, um número e apertar o somar. Pum. Não acontece na calculadora, mas tem muita aplicação que for fazer esse teste, a aplicação cai. Principalmente o ICQ. Tentei fazer um teste uma vez com o ICQ para ver como é que o ICQ comporta. Tentar inserir um nome, um número de contato numa lista que não tem.
mas não via adicionar contato, via de mensagem. Isso aqui é trava. Não sei hoje, isso quando eu usava o Windows, tempo atrás. Então, agora aqui um teste, por exemplo, digamos que o administrador vai fazer o seguinte, vamos fazer um script, em vez de dar DU menos SH, o nome do diretório, vamos fazer um programa que a gente possa dar só o nome do diretório, ele retorna para a gente o tamanho. Então, o que ele fez aqui foi o seguinte, nossa, eu acho que quebrei a caneta aqui. O que ele fez aqui, ó? Cadê o negócio? Ele pegou pelo argv e montou uma string e adicionou no TMPD. Aí o cara pensou, nossa, eu vou fazer uma função segura para evitar buffer overflow e format string, como a apresentação disse anterior. A gente queria colocar format string também, mas acho que o tempo é curto, não vai dar. Mas nessa apresentação também, lá no final dela, tem exemplo de format string, tem exemplo de outras coisas, que depois do obrigado à apresentação tem mais coisas, se a pessoa quiser analisar via web. Então, olha lá, ele pega o diretório, ele faz uma checagem de buffer aqui, ó, para ver se excedeu 32. Então, para buffer overflow não vai dar. Só que o pessoal não checa, os valores estão sendo entrados, não estão tratados aqui. E depois dá um system, que o system é uma função insegura, que utiliza variáveis de ambiente, utiliza recursos no bash. Pode passar. O que ele fez? Olha lá, a validação de entrada, barra TMP, ele disse que é 13 megas. Aí eu vou lá, coloco um ponto e vírgula. Ele vai lá e executou o D1DU e executou o comando date para mim. Porque ele não validou as entradas. O ponto e vírgula. Como é que a gente pode validar? Opa, obrigado. Acho que é menorzinho. Pode validar, tem funções interessantes, por exemplo, pressão regulares no C, né, o regex, que pode estar inventando funções grep, por exemplo, igual o per. Per é legal, que é uma função segura, pode usar uma opção "-t" dele lá, que ele valida toda a entrada de dados, e não deixa você programar se ela não foi checada. Mas nada impede também no per também, se você for colocar uma expressão regular que não filtra nada e fica com problema do mesmo jeito. É só um warning. Então esse é um problema. Agora, só um último exemplo. Agora a gente fez um buffer overflow interno para provar que as ferramentas não funcionam. Porque a maioria das ferramentas, como o Otávio vai dizer depois, é algumas técnicas baseadas em assinatura, igual o IDS. Então o que a gente implementou aqui é um programa aqui para estar invertendo strings. Então a gente não utilizou uma função nada, a gente desenvolveu um ponteiro que vai fazendo uma álgebra de ponteiro aqui, inverte a string, coloca um /0 no final, que também tem um problema com o /0. Se o pessoal não garante que tem um /0 no final, dá problema no programa. Porque muitas funções de strlen, strcop, ele procura um /0, se não tiver /0 trava. E imprimiu aqui. Olha lá, rodou, mesma coisa, rodou o programa, ele deu problema. Agora o Otávio está continuando para a gente, falando sobre as ferramentas. Tem aqui. Bom, pessoal, vou dar um speed up aí na apresentação, a gente tem pouco tempo. Tá, a ideia aqui é mostrar como a gente pode fazer uma análise de código, então, em cima das aplicações. Tá? A gente pode fazer uma análise dinâmica, tá, com o binário do código, ou estática. Tá? Tem várias metodologias. Tá? Uma seria a análise de todo o código, né, percorrendo todas as funções, ou seja, o analista deveria olhar todas as funções do código como um todo. Tá? Outro método seria o rastreamento de todos os pontos de entrada que o nosso sistema tem. Tá? Ou seja, tem interação com o usuário, outro processo envia algum tipo de dado, então a gente faz o rastreamento dessa entrada para ver quais seriam os pontos críticos. E um outro meio é por busca de assinatura de funções, ou seja, a gente tem algumas funções que são conhecidamente inseguras e a gente procuraria por essas funções. Tá? Algumas ferramentas que fazem isso. Tá? Essas daqui são as mais difundidas, né, e são as mais simples. Tá? E para exemplificar, Flaw Finder, It's4, Rats e Pscan. Tá? Essa daqui é a Flaw Finder. Né? Aqui de brinde a gente perdeu os títulos de todos os slides. Tá? Isso na versão que vocês forem pegar tem o título. A Flaw Finder é escrita em Python, tá? Trabalha com a linguagem C e procura por problemas de buffer overflow, format strings, race conditionals. Né? O format strings seria aquele problema que o colega comentou, né, na apresentação anterior, tá, que seria, no caso, onde não existiria, por exemplo, format string. E aqui são as famílias de funções que o programa trabalha.
Tá? Esse programa aqui, esse daqui é o It's4, tá? Ele também procura por problemas em funções em código C e C++, tá? Procura por buffer overflows, race condition e format strings, tá? Permite que os relatórios gerados sejam ordenados de variadas formas, tá? E a gente também pode ignorar algumas funções inseguras que a gente tem certeza que a gente fez as checagens necessárias para que aquela função esteja executando esteja no nosso código, né? Isso daí é uma entrada de um comentário dessa forma, né? It's4 ignora, ele ignoraria esta linha, tá? Esse daqui é o RETS, tá? Ele é uma ferramenta que tem um banco de dados XML, na verdade vários, tá? Para vários tipos de linguagem diferentes, C, Python, Perl, PHP, né? E outras linguagens, tá? Inclusive para OpenSSL ele tem um banco de dados também. Tá? Procura por problemas buffer overflow e race conditional. Tá? O banco de dados é XML, então a gente precisa de bibliotecas, tá? A gente precisa de um sistema que tenha essa capacidade, tá? Mas isso num ambiente de análise é irrelevante. Tá, o PSCAN. O PSCAN ele é desenvolvido simplesmente para encontrar format strings, né? Ou seja, trabalha com funções da família printf a princípio, né? A gente pode inserir novas funções, desde que sejam funções que sigam uma determinada regra. Tá? Se o último parâmetro passado para a função é o format string, e esse format string não é estático, então a gente tem um problema de format string. A gente pode ter um problema de format string. Tá? Essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante, porque em cima do banco de dados do CVE, tá? Isso daí um artigo publicado, né? Não me lembro agora onde, eles selecionaram alguns aplicativos e a ferramenta realmente pegou vários problemas de format string dentro do código, né, na faixa de 90%. Aqui é a parte mais interessante, tá, antes da conclusão, né, que seria o mais interessante, que é o que a gente fez, o que a gente obteve rodando as ferramentas contra os códigos-fontes que a gente mostrou. Tá? E aqui a gente também tem um código-fonte que não está ilustrado, que é um código-fonte de format string, tem no final da apresentação, tá? Quem se interessar, para mostrar que o PSCAN consegue capturar esse format string. Tá? Aqui significa que, por exemplo, o buffer overflow, a Flaw Finder encontrou mais um trolho, né, de informações aí que são irrelevantes. Tá? Ou seja, para cada declaração de uma cadeia de caractere estática, ele dá um warning. Né? Ou seja, você usou várias cadeias de caractere estático, você vai obter vários warnings. Tá? Não só essa ferramenta, tá? Outras ferramentas também. Tá? Aqui no caso a RETS não pegou race conditional. Tá? No caso de overflow interno, nenhuma ferramenta conseguiu identificar, né, decidir corretamente em cima do buffer overflow interno. Tá? Eles deram outros warnings de você estar usando um array constante, né, um array estático. Né? Então, a vulnerabilidade mesmo eles não conseguiram identificar. Isso daí, no final da apresentação, tem a saída de todos os programas em cima de todos os códigos, dá para ver legal. E format string, todas identificaram, e algumas com informações adicionais que poderiam não ser vulnerabilidades. Tá? O que essas ferramentas podem induzir para a gente? Tá? Não só em cima do que a gente mostrou aqui, que os códigos mostrados aqui são realmente muito simples. Tá? Mas o que a gente tem notado, tá? O que tem na literatura, o que o pessoal tem pesquisado é o seguinte, que analista inexperiente pode ficar com uma falsa sensação de segurança. Né? Ele escolhe uma ferramenta, por exemplo, ele escolhe uma ferramenta PSCAN, não entende direito, roda contra o seu código, não encontra nada, ele tem uma falsa sensação de segurança. Ou seja, as ferramentas não são completas. Tá? Nem tudo que a saída dessas ferramentas são vulnerabilidades, e nem todas as vulnerabilidades encontradas, e nem todas as vulnerabilidades são encontradas. Ou seja, nem tudo que é encontrado é problema, e nem todo problema é encontrado.
Tá? Entretanto, essas ferramentas podem auxiliar na conscientização de programadores, né? Ou seja, você pega o código-fonte de alguém, roda essa ferramenta e fala, ó, tá vendo? Você tem um problema no seu código, é melhor você olhar. Então, isso pode despertar a pessoa nesse sentido. Tá? Conclusão, né? Isso também é muito que tem na literatura, tá? Pode não ser o caso aqui, mas à medida que a gente tem um sistema um pouco mais complexo, a gente pode cair muito mais nesses problemas, tá? E isso daqui de fato acontece, né? As ferramentas ainda requerem um alto grau de conhecimento do analista. Ou seja, um analista experiente ainda faz o melhor trabalho que o inexperiente. Ou seja, não depende só da ferramenta. Além disso, segundo um artigo que depois a gente tem a referência, na maior parte das vezes, 67% a 75% do trabalho de auditoria ainda é necessário. Ou seja, a redução no nosso trabalho seria uma boa redução, mas também não é uma redução muito grande. Tá? A análise estática de códigos com auxílio de ferramentas ainda é dispendiosa devido ao grande número de falsos positivos. Tá? Isso é verdade porque muitas funções, quando encontradas, por exemplo, a strcop, eu posso utilizar a strcop desde que eu faça todas as checagens, desde que eu tenha o conhecimento do que eu estou fazendo. Sabe? Se você sabe o que você faz, você pode utilizar. Então, mesmo assim, você vai ter uma saída da ferramenta de que aquela função ela é insegura. Ou seja, ela não conhece o seu código, ela simplesmente está casando aquela função contra um banco de dados de conhecimento. Tá? Entretanto, à medida que novas ferramentas são desenvolvidas, as atuais se tornem mais maduras, a pesquisa aumente, o número de falsos positivos e de falhas não identificadas tendem a diminuir, tornando assim essas ferramentas mais confiáveis e efetivas. Tá? Nessas ferramentas que a gente mostrou, tem uma dificuldade muito grande em distinguir essas ferramentas de uma pessoa que conheça, por exemplo, o comando grep. Né? Ele pode rodar esse comando, saber o que procurar, então ele conseguiria também encontrar problemas da mesma forma. Isso auxilia quem conhece o código a não ter que lembrar todos esses problemas toda vez que for auditar o código. Tá? No caso do RETS, ele tem um banco de dados da linguagem C com 144 funções. Né? Você poderia fazer um scriptzinho aí pequeno, também na mão, que conseguiria encontrar a grande maioria. Tá? Só que o estado da arte hoje são ferramentas que se utilizam de outros parâmetros, tá? Isso também é parte da nossa pesquisa, para fazer checagem de tamanho de variáveis, de tamanho de cadeia de caracteres, antes de retornar problemas, tá? Para diminuir o número de falsos positivos. Tá? E ferramentas também que trabalham não só com o casamento de uma assinatura em uma linha. Né? Ele acaba trabalhando então com uma máquina de estados, ou seja, se você tem determinada função com uma outra determinada função em determinado estado, você tem um potencial problema. Então a gente vê que essa área é uma área ainda que promete dar algum tipo de resultado interessante para a gente. Bom, isso daqui são as referências, a gente tem bastante referência. Tá, isso daqui é bem interessante. Bom, e era basicamente isso que a gente tinha que mostrar. No final da apresentação, a gente tem bastante coisa. A gente tem o código do format string, a gente tem as ferramentas sendo rodadas contra os código-fonte. Aí quem se interessar pode olhar melhor e ver se interessa em alguma coisa, né? Se a ferramenta realmente está trabalhando do jeito que deveria. São todas ferramentas de código aberto, tá? São livres. Eu não sei se todas são de licença GPL, mas tem uma licença, são código livre, dá para ver, né? E eu acho que era isso daí.